Jailton Malhetinho é apontado por muitos como a nova esperança do Brasil no peso pesado. Porém, após a luta contra Derrick Lewis no UFC São Paulo, marcada por uma grande dominância por parte do brasileiro, mas sem muita ação entre os dois lutadores, muita gente meteu o pau em Malhetinho. Dana White, que tinha Jailton Malhetinho como uma grande promessa do Brasil, parece ter mudado de ideia, e agora o chefão do UFC está totalmente irritado com o brasileiro. Veja agora as fortes declarações que Dana White deu sobre Malhetinho, e após, confira qual era o plano de Dana para Jailton Almeida, que parece ter dado uma boa esfriada. Veja agora o que um fã perguntou para Dana White sobre Malhetinho, e qual foi a resposta do chefão do UFC sobre o brasileiro. Você já considerou uma premiação da luta mais chata da noite? Aquela última luta do Derrick Lewis foi terrível de assistir. Mais de 20 minutos deitados no chão, sem praticamente nenhuma ação. Eu não discordo de você. Mas não, eu não vou premiar ninguém com a luta mais chata da noite. O que a gente tenta fazer com esse tipo de luta, é esquecer que elas aconteceram. Então, me faça um favor, e esqueça que você assistiu àquela luta. No dia seguinte após a luta de Malhetinho, canais da gringa postaram um áudio de Dana White criticando o brasileiro, onde Dana disse o seguinte: "O evento principal foi terrível. Mas você sabe, o que nós podemos fazer? Nós já vimos isso, essa não é uma coisa nova, de não tentar lutar e conquistar a vitória. Eu comecei a cair no sono depois da merda de 3 rounds. Ele levou o Derrick para o chão e começou. O que esse cara vai fazer?" Acontece que antes dessa luta, Jailton Malhetinho era meio que um dos queridinhos de Dana White no peso pesado, e o presidente do UFC tratava o brasileiro como uma grande promessa da organização. Confira o que Dana White disse, poucos dias antes da luta entre Malhetinho e Derrick Lewis. "Eu gosto de tudo nesse cara. Eu gosto do fato que ele é grande, agressivo e potente. Ele pode lutar em pé, no chão. Esse cara é o que você quer em um peso pesado, e ele é brasileiro. E o que vai começar a acontecer com ele agora é que nós já sabemos que ele é talentoso, e do que é capaz. Agora ele vai começar a derrotar alguns nomes, que as pessoas reconhecem. Se ele derrotar Derrick Lewis, que provavelmente lhe dará a luta contra o Curtis Blaydes depois dessa, quando ele retornar. E se ele derrotar o Curtis Blaydes e começar a... Se você for subindo, encarando e derrotando esses grandes nomes, então você começa a fazer um nome." Dana revelou ter um plano que inclui Malhetinho, para popularizar o UFC no Brasil mais uma vez, e o chefão da organização disse o seguinte nessa mesma entrevista: "Sim. O que está acontecendo agora no Brasil, é que estamos atravessando este ciclo. E acontece no Canadá, em diversos lugares da Europa, no Reino Unido. Tem essas grandes estrelas como Conor McGregor que explodem, caras como Georges St-Pierre. E uma das coisas que sempre foi verdade sobre o Brasil, é que há muito talento vindo de lá. Mas estamos procurando por essas superestrelas. Quando pensamos na época do Anderson Silva, Shogun, Vanderlei Silva, e a lista continua. Vitor Belfort, quando havia essas superestrelas vindo do Brasil. Estamos em busca dessa nova era de superestrelas no Brasil, e o card do UFC São Paulo tem muitas pessoas com potencial para isso. E o Almeida é um deles. Esse cara é extremamente duro. Vai enfrentar o Derrick Lewis, que é uma força na divisão peso pesado há muito tempo, então vamos descobrir nesse final de semana." Vale destacar que Malhetinho respondeu essas críticas feitas a ele, e logo após a luta, Jailton Almeida deu a seguinte resposta durante a coletiva de imprensa: "Você teve 21 minutos e 10 segundos de controle nessa luta, recorde na história dos pesos pesados do UFC, só para você saber, mas teve, né, alguns outros lutadores que foram nas redes sociais e criticaram isso, né? Jalen Turner aqui disse que assiste as lutas de peso pesado para ver nocaute. Corey Anderson disse que se o Curtis Blaydes tivesse vindo, você teria perdido. Como é que você reage a essas críticas desses caras, mesmo tendo conseguido um recorde histórico hoje à noite?" Eu nem sei quem é, nem conheço, só conheço peso pesado. Eu só conheço gente de minha categoria, né? E eu cheguei para mudar a categoria.
Graças a Deus eu faço um excelente trabalho. Nem à toa que eu sou quebrador de eu sou recordista do UFC, né? E se você for ver a minha história no UFC, eu tenho menos de 2 anos no UFC. Qual é o cara do Brasil que quer fazer isso? Entendeu? E todo mundo vê que o Brasil está escasso de peso pesado, né? Mas se Deus não agradou a todos, quem sou eu malhadinho para agradar, né? Eu faço meu jogo. Você vê que todo mundo criticava a Khabib por conta do jogo. Khabib foi campeão mundial fazendo esse jogo. Makhachev também. Então, não tem nada o que falar. O UFC parece estar tentando de todas as formas voltar com a popularidade do esporte no Brasil, como era antigamente. E a busca incansável por talentos brasileiros é frenética, e com certeza está dando bons resultados. Temos grandes nomes brasileiros no topo do UFC, e também uma excelente base de lutadores chegando, que prometem dar muito trabalho dentro da organização. O Brasil faz parte do sucesso do UFC, e Dana White sabe disso, tanto é que ele deu o seguinte recado para os brasileiros. Eu não esqueci de vocês, Brasil, eu amo vocês. Logo mais estarei aí. Estamos trabalhando para criar alguns novos talentos brasileiros, estamos trabalhando para levar mais eventos para o Brasil, e dependendo de como esse final de semana for. Esse final de semana será muito importante para o UFC Brasil, porque temos muita expectativa sobre esses talentos que vão lutar. Então, a partir do que acontecer nesse fim de semana, vamos trabalhar para levar eventos cada vez maiores para o Brasil. Pelo visto, Dana White conta com Jailton Malhadinho para aumentar a popularidade do UFC no nosso país, porém, após a última luta do brasileiro, e depois dessas fortes declarações do presidente do UFC, os planos talvez possam vir a mudar, ou às vezes retardar um pouco mais. Rapaziada, a expectativa em Jailton Malhadinho era bem alta nesse UFC São Paulo, que aconteceu há quase um mês, mas infelizmente a popularidade do baiano parece não ter aumentado significativamente, já que ele sofreu duras críticas. Porém, com certeza Jailton Malhadinho é um talento na divisão do peso pesado, e ainda tem muito para mostrar para todos os fãs do esporte, e com certeza ele é um problemão nessa divisão. Acredito que a sua popularidade vai aumentar cada vez mais, e ele ainda vai fazer muita gente engolir suas palavras, porque talento esse cara tem de sobra. E você, espectador, acredita que Jailton Malhadinho será o futuro campeão do peso pesado do UFC? Ou você pensa que o brasileiro não tem potencial para chegar até o topo da categoria? Deixe a sua opinião nos comentários para a gente trocar uma ideia. Se você gosta de verdade de MMA, e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no mundo das lutas, sem dúvidas vai valer muito a pena você dar uma conferida nesses outros 2 conteúdos, que estão aparecendo na tela. Esses 2 vídeos são de extrema importância, e tenho certeza absoluta que você vai curtir bastante, e vai ficar bem informado das últimas notícias que vem acontecendo no mundo do MMA. Se você curtiu esse vídeo, já se inscreve no canal e deixa o like para ajudar na divulgação do conteúdo. Tamo junto e até a próxima!